Olá, seja muito bem-vinda a mais um bate-papo e com essa nova temporada da Mulher Antifrágil. Estou aqui com a Priscila Rodovalho Cunha. Tudo bem, Pri? Tudo bem. Ai, que bom que a gente está aqui hoje, né? E conversar um pouquinho, né, sobre todo esse conteúdo que você tem trazido pra gente, que tem sido realmente fantástico. Isso mesmo, estou aqui com a Liz na nossa nova temporada. E antes eu quero fazer um convite. Todo mundo que está aí me assistindo, que ainda não se inscreveu no canal do YouTube, quero convidar você a se inscrever e você a ativar o sininho. Ativa o sininho, porque toda vez que tiver vídeo novo, você é a primeira a receber. Top, são as notificações, né? As notificações. E também te convidar para você me seguir no Insta. O meu Instagram tem inúmeras mensagens, textos, vídeos, tudo sobre a mulher antifrágil. E um detalhe, todas as minhas aulas, muita gente me pergunta, quanto custa? Nada. É só você se inscrever lá no meu canal do YouTube. Todas essas aulas que nós disponibilizamos para vocês é gratuita. Olha que top, hein? Tá? Então, me segue no YouTube e me segue no Instagram, que você vai ter conteúdo para compartilhar. Para você assistir, compartilhar com suas amigas, mãe, para quem você achar que o conteúdo, né, se identifica. Legal demais. E é muito importante isso porque a gente sabe, né, o tanto que esses conteúdos têm feito a diferença na vida das mulheres, né? Lógico, tem alguns homens também que são impactados, né, porque a antifragilidade é para todo mundo, né? Lógico, mas é óbvio que o público é mais voltado, né, para o público feminino, né, o conteúdo. Tem alguns homens que eles amam. E aí eles falam, por que você não faz o homem frágil? Eu falo, antifrágil. Aí sério? eu não, homem, mulher antifrágil. E é aquela coisa, o homem assiste e aí ele troca aquilo que eu falei. Ele traz para ele, né, aquilo que agrega. Tem algumas coisas que é muito específica para a mulher, mas tem muita coisa que pode ser aplicado no universo masculino, porque a gente trabalha muito a questão do ser humano em si, né? Isso, sim. Não tem uma fórmula mágica para a mulher e para o homem, é para o ser humano. Legal. Entendeu? Então, assim, a gente faz esse conteúdo até porque eu acredito que é possível ir além. É possível você se tornar um novo homem, uma nova mulher. Amém. E você conquistar novos níveis na sua vida que todo mundo diz que você não vai conseguir, porque sua família não permitiu, porque você não aprendeu. É possível sim. Sim, com certeza. E hoje, inclusive, eu acho que o bate-papo está bem voltado assim para homens e mulheres, né? Porque a pergunta de hoje e que a gente vai trazer, né, que a Bispa Priscila vai trazer para você hoje é exatamente em cima de uma pergunta: como vencer? E esse como vencer, eu acho que ele é tão amplo, né? Porque ele abrange todas as áreas da nossa vida, né? Como vencer? Como assim, né? Como vencer pessoalmente nas minhas emoções, como vencer meus pensamentos, né? Como que a gente pode começar esse nosso bate-papo, Pri? Porque a gente vai falar justamente disso, né? De vitória. Todo mundo quer vencer. Ninguém foi feito para ser um perdedor, né? Ninguém acorda e fala assim, não, ai, verdade. Bom dia, nossa, hoje vai ser o pior dia da minha vida, hoje eu quero perder tudo que eu fizer. Ninguém fala isso, né? Para uma pessoa fazer isso, ela tem que estar no estágio de depressão altíssima. Ele já tem que estar no estágio assim, tá muito mal mesmo. E aí ela tá cheia de sentimentos e pensamentos ruins dentro dela, porque todo ser humano ele tem no interior dele um desejo de vencer. Sim. Um desejo de dar certo na vida, né? Em tudo que faz. E qual que é o maior problema, Liz? As pessoas elas se frustram quando as coisas não saem como foi planejado. Entendeu? Então, como vencer? Porque não existe uma fórmula mágica. A questão do vencer é você ter sempre um espelho, olhar para você. Eu vou dar 4 dicas. Eu dei essas 4 dicas, mas nós vamos discutir isso. Vamos relembrar, Você olhar para você e falar, aonde eu errei? Né? Então, vamos lá, num casamento. Todo mundo casa para ser feliz. Sim. Ninguém fala assim, ah, não, eu vou casar para separar, né? Ninguém quer. Isso aí. Ah, eu vou casar porque vou casar para dar errado. Não. E aí, no meio do caminho, existem grandes desafios num casamento. Muitos desafios. Não é fácil. E vou te falar uma coisa, você que vê na internet, rede social, casamento perfeito, é tudo mentira. Porque não existe casamento perfeito. Existe o casamento de 2 pessoas, homem e mulher, que estão dispostos a se reinventar
dispostos a negar a si mesmo Excelente. para dar certo. Excelente. Então, me desculpa, mas você vê assim, nossa, a Liz e o Rafael são exemplos. São, mas eles têm as dificuldades deles, eles têm os desafios deles, e eu tenho certeza que ela cede e ele tem que ceder muito para o casamento estar certo. Eu falo isso de mim e do Lucas. As pessoas olham, meu marido não é perfeito, eu não sou perfeita, tem dia que eu sou um saco, tem dia que ele é um porre, tem dia que eu tenho vontade de mandar matar, e ele também tem vontade de me mandar matar. Mas nós temos um objetivo maior. Gente, isso é tão sério. É verdade. Porque, sabe o que acontece? As pessoas falam, como vencer no casamento? Tem uma fórmula mágica. Não tem fórmula mágica. Tem uma decisão. Então, tudo começa por uma decisão. Legal. E tem muita gente, né? Eu conheço pessoas que estão no terceiro, quarto, quinto, sexto casamento, né? E que elas falam assim, poxa, não, esse cônjuge, que ele não me fez bem, então tchau pra você. Vamos ver outro, vamos ver outro. E assim é uma sucessão, né, de trocas, achando que o problema está no parceiro. Mas deixa de olhar pra si mesmo. Então, essa questão do espelho eu achei fantástico, porque realmente, bom, a outra pessoa vai ter erro? Vai, mas eu também tenho os meus, né? E aí, se muitas vezes só o próximo, né, só o nosso cônjuge, só o nosso parceiro que cede e eu nunca cedo, e aí realmente isso aí não tem como ter vitória no casamento. Não, porque o relacionamento é a arte de ceder. Então, assim, um relacionamento de amigas, você só vai conseguir ter uma amiga, uma parceira do seu lado, você vai ter que ceder. Você vai ter que ceder para ouvir o que você não quer. Você vai ter que ceder para dar apoio para ela. Até planos, né? Vamos fazer planos? Vamos viajar para algum lugar? Ah, não, eu quero ir para esse lugar. Não, mas eu quero ir para o outro. E agora, né? Tudo na vida passa por isso. Então, e as pessoas, elas têm, acho que, uma utopia. O que eu tenho visto? Elas casam, né? Casam e acham que vai ser tudo perfeito. Elas têm, eu falei um pouco sobre isso já, expectativa irreal. Forte. E a expectativa irreal te bloqueia, faz com que você não vá para um outro nível, faz com que você não avance, faz com que você não vença. Sim. Porque você tem a expectativa irreal, ela faz o quê? Ela faz você frustrar. E a frustração é um dos grandes responsáveis por você não vencer. Porque o que é vencer? É ir para um outro nível. Vencer é você se superar você mesmo. Então, vamos lá, você veio de uma família, você veio de uma história de família que todo mundo se separa. Né? Não tem ninguém na sua família que conseguiu ficar no primeiro casamento, está todo mundo no segundo, no terceiro, faz parte da sua história. E você fala, não, eu vou fazer uma história diferente. Então, o que é vencer para você? É você fazer dar certo esse seu relacionamento. Legal. É falar, eu amo meu marido, eu casei por um propósito, eu estou disposta. E aí você fala, eu vou vencer. O que eu tenho que fazer? Eu tenho, então, que buscar ser uma mulher melhor. Então, aí você vai atrás dessas ferramentas. E o que as pessoas, elas fazem hoje? As pessoas, elas ficam focadas no cônjuge, No né? que está externo, né? No que está externo. No que está fora, né? Tentando achar culpados. Entendeu? E não existe culpado. Culpados somos nós mesmos. Então, por exemplo, acontece muito boicote, né? Nossa, gente, a coisa que é muito louco isso, mas eu conheço pessoas que estão lá no topo. Elas estão chegando no topo financeiro, emocional ou sentimental. De repente, elas fazem um boicote, elas fazem de tudo para dar tudo errado. E elas se boicotam. E então, literalmente dão errado. E dão errado. E ela fala assim, nossa, eu sabia que ia dar errado e deu errado. Mas elas fazem de propósito, elas fazem, um boicote emocional. Que doido isso, né? Mas assim, é muito doido a gente pensar nisso, porque realmente, como é que você... É algo que está muito lá no seu interior e escondido, né? Porque, como a gente iniciou o nosso bate-papo falando, ninguém quer dar errado. Não. Mas por que as pessoas muitas vezes se boicotam? Por que elas fazem isso? Se elas estão lá construindo, numa construção legal, e aí de repente elas vão lá e se auto-boicotam, né? Por que elas fazem isso? Qual é o motivo? Então, as pessoas se boicotam porque por causa de fidelidade familiar. Olha isso. Então, tipo assim, se meu pai não deu certo, eu posso dar certo? Eu não posso, né? Isso aí. Você pode dar certo. Ela acha que ela não pode. Não, só que ela não sabe que ela vai se boicotar. Por exemplo, uma pessoa que tem uma dificuldade de emagrecer, tendência à obesidade. Eu tenho uma pessoa que ela, na juventude, foi super bem, e aí depois que casou, teve filho, ela engordou
30 quilos. Só que o pai tá super acima do peso também. O pai também já foi magro, já estava normal. Só que qual que é o problema dela ser gorda, gente? Nenhum. A questão é a saúde. Uhum. Ela tá com problema de coluna, ela tá com problema ela tá com pressão alta. E o médico falou, você não pode nem ter outro filho se você não conseguir emagrecer. Você vai ter problema. E aí o esposo dela falou para mim, ela não vai emagrecer porque é a fidelidade, lealdade familiar ao pai. Então, ali é uma coisa que o próprio esposo dela já viu. Ele conseguiu perceber isso. Conseguiu perceber. E aí eu falei, então ela tem que ir para terapia para ela vencer essa lealdade familiar. Então, muitas pessoas não conseguem vencer, muitas mulheres, por causa da lealdade familiar. Então, como que eu vou dar certo no meu casamento se os meus pais não deram? Sim. Eu sou leal ao meu pai. É. Ou então, olha só, Que forte, tem né? pessoas que veio de uma família que é impossível separar. E aí essa pessoa separa. Essa pessoa, do cônjuge, ela sofre tanto porque ela quebrou a lealdade familiar, só que não foi culpa dela. Vamos botar aqui, ela fez de tudo, mas o cônjuge dela não quis mais. Não deu no limite. E essa pessoa sofre além do normal, ela não consegue se reencontrar, ela não consegue refazer a vida dela, porque ela foi contra A a família. família. Porque na família dela ninguém nunca se separou. Não tem histórico de separação. Então é como se ela estivesse sendo agredindo a história familiar dela. E Uau. isso Acontece aí, muito. Liz, isso acontece muito. E isso é muito doloroso. É muito devastador, né? É devastador porque dá assim. Porque a pessoa que está passando por isso, ela sofre tanto porque ela não quer aceitar que deu errado com ela. E ela não consegue se abrir para um novo relacionamento também, Não, né? Eu não conheço consegue. uma história, né, de uma moça muito querida que ela deu errado o noivado dela e pronto, ela não conseguiu mais entrar em nenhum relacionamento. Nunca mais ela nem se abriu para conhecer, para nada, um outro homem. E aí ela decidiu que ela vai ser solteira e pronto. Isso aí. Por quê? Nossa, é forte então ela não isso, né? conseguiu vencer essa área na vida dela. Então, assim, é muito sério isso. E aí, o que acontece? As pessoas, elas acham culpados. E elas querem ser vítimas. Mas nós não somos vítimas. Verdade. Nós somos responsáveis. Se não está dando certo, ninguém é vítima. Você é responsável. Porque, qual que é a diferença, então, para quem está ouvindo? Eu sei que a senhora já falou isso, né, em algum dos podcasts, inclusive sobre esse conteúdo. Qual a diferença entre ser vítima e ser responsável? Para eu poder vencer, né? Esse é o nosso tema de hoje. Como vencer? Como que eu posso vencer? A diferença entre ser vítima e ser responsável por alguma situação que aconteceu. Então, a vítima, ela se põe no papel, ela nunca tem culpa de nada, né? Ela é vítima, tadinha. Tipo, vamos lá, um casamento que acabou, terminou. Que seja namoro, casamento, noivado. Ela nunca se responsabiliza. Eu tenho a minha parcela de culpa. Ela se torna vítima. Ela começa a achar, meu casamento não deu certo porque o meu marido isso, porque o meu marido aquilo, porque a família do meu marido é culpada. Ela vai atrás de culpado. Entendi. Então, o vítima, ele se esconde. Ele sempre se esconde, entendeu? Entendi. A vítima, ela é uma coitada. Então, por exemplo, eu machuquei o pé, eu quebrei o pé. Por exemplo, eu tô aqui com o meu joelho, eu fiz uma cirurgia e eu caí no esqui em janeiro e machuquei o joelho, rompi o LCA. E aí eu sou culpada, tipo assim, em vez de me responsabilizar, foi uma barbeiragem minha, eu vou arrumar culpado. Não, eu caí porque o meu marido me levou lá para a pista, lá no alto, e eu falei que eu não queria ir. E eu falei que era muito alto, que eu não tinha ido nessa pista, que era para ir devagar. E aí eles foram rápidos, os meus filhos estavam rápidos, eu fui tentar seguir eles, e aí eu me embananei e eu caí. Eu caí porque eu caí. Eu caí porque eu mandei mal. Tipo, o Lucas não é culpado, o Davi não é culpado, o Gabriel não é culpado. A vítima, ela joga a culpa nos outros. Então, é um exemplo ridículo, mas é isso que acontece. Lucas, eu culpar ele. Foi porque você me levou para essa pista. Eu te pedi para não ir, porque era a pista mais alta da estação. E eu não tinha ido, nas outras eu já tinha domínio. E eu fiquei, na verdade, quando eu desci, eu já desci com medo. E toda vez que você desce com medo numa questão dessa,
vai dar ruim. Então você não tem segurança. Então, em vez de eu falar assim, não, foi o que eu falei, não, ninguém é culpado de eu ter caído. Eu que já fui descer na pista com medo, em vez de ter feito o que eu faço em todas. Normalmente, né? Normalmente eu não olhei para a pista, eu fiquei olhando para o chão. Aí eu saí fora de pista, quando eu saí fora de pista, o meu esqui entrou na neve, e na hora que ele entrou na neve eu apavorei, aí eu fui cair de lado. Em vez de eu cair agachada, eu caí de lado nessa hora do lado. E aí eu foi torci. onde deu o problema. E aí eu comecei a culpar. Foram vocês. Lucas, Davi e Gabriel, vocês são responsáveis porque eu quebrei, porque eu rompi meu ligamento. Vocês são responsáveis porque eu estou fazendo essa cirurgia. Cara, Esse é o posicionamento de vítima, né? Esse é o posicionamento de vítima. Que forte. Ela não se responsabiliza por nada. Ela é uma coitada. Eu acho que em alguns momentos você não é 100% culpado. Em alguns momentos, você não é 100% responsável. Em alguns momentos, você é 50-50. É 50% de chance de você é culpado 50% e tem alguém 50%. Então, por exemplo, você perdeu um emprego. Você foi mandado embora. 50% de culpa é sua, 50% de culpa é do seu chefe. Mas você tem a sua parcela. Sim. E qual que é o grande detalhe de quem se responsabiliza? Quem se responsabiliza aceita mais fácil ela consegue se enxergar no espelho, tipo conta corrente do banco. Por que tem muita gente que vive endividado? Porque não pega o cartão de crédito igual hoje. Hoje eu peguei o cartão de crédito, printei para fazer o meu relatório. Todo mês eu faço de quanto que eu gastei no mês, quais são as parcelas que eu tenho para o mês que vem. Então, quanto que eu posso gastar mês que vem? Eu ganho X, então mês que vem eu já tenho X dividido por 2. Então, quer dizer, se eu ganho 10 mil e mês que vem eu já tenho 5 mil de parcela, então quer dizer que eu tenho que tomar cuidado, que eu só posso, com as contas mensais que eu tenho, eu já tenho 7 mil comprometido. Eu só tenho 3 mil reais para gastar. Então, eu tenho que tomar cuidado que agora, nesse mês de abril, se eu gastar qualquer coisa no cartão depois do dia 20, vai vir para o próximo mês e vai vir pesado, vai ultrapassar, extrapolar. Mas o que a vítima faz? Ela vai lá, ela gasta, compra parcelado e gasta. Aí o cartão chega, ai meu Deus, eu não tenho dinheiro. Vou fazer um empréstimo. Isso, eu vou fazer um empréstimo. Vou terminar de cavar aqui. E aí ela vai arrumar um culpado. É verdade. E não tem culpado. A falta é aquele negócio, né, Bissa? Desculpa te cortar, mas é aquele velho versículo, né? Um abismo que puxa outro abismo, né? E aí a pessoa vai fazendo aquela bola de neve e aí a culpa sempre vai ser de alguma outra coisa que aconteceu, né? É difícil, a culpa gente. É sempre... Então, assim, você precisa tomar uma decisão na sua vida. Então, uma dica que eu dou para você. Legal. Você quer vencer? Se posicione, aceite, pega o espelho e fala o que é que eu fiz de errado. Qual é a minha parcela de responsabilidade? Eu vou dar a volta por cima. Eu vou dar a volta por cima. Eu vou vencer. E, Bispo, uma pergunta. Quando se faz essa pergunta e a gente não consegue encontrar uma resposta, a gente pode perguntar para alguém nos ajudar? É uma das dicas, né? É muito importante você ter alguém de fora do seu íntimo, círculo íntimo, alguém que está ali, que te conheça. Legal. Então, o seu líder, no contexto da igreja, o seu líder está de fora e ele pode te ajudar, porque ele te conhece e ele vai falar, olha, essa sua atitude está sendo uma atitude de vítima. O seu terapeuta, né, o psicólogo, alguém que vai falar a verdade para você, porque toma muito cuidado, que eu tenho visto hoje de pessoas que têm falado que as pessoas querem ouvir. Então... E deixa eu falar uma coisa para você, se você quer vencer, fuja de quem fala o que você quer ouvir. Hoje eu estava conversando com a minha mãe no telefone, minha mãe me falou algo que na hora foi lá no meu rim. Mas ela falou com amor e com verdade. Ela ainda foi super ponderada, jeitosa, né? Jeitosa para falar comigo. Mas se ela não falar a verdade, olha, Pri, eu acho que você agiu errado. Você devia ter agido assim. Aí, ou eu fico ofendida com a dica que ela me deu, ou eu falo assim, cara, ela é minha mãe, ela tem 65 anos, ela está casada há 46 anos, ela é super bem sucedida, o que ela está dizendo tem razão. Mas o que a pessoa faz?
A minha mãe, o que a vítima faz? A minha mãe quer me massacrar. A minha mãe tem inveja de mim. A minha mãe Não sabe de nada. não sabe de nada. A minha mãe vive num outro mundo. Pode até ser que a sua mãe viva no outro mundo, o mundo mudou, mas pessoas vencedoras sempre têm dicas para nos ensinar. Legal. E outra coisa, ela tá na frente, eu tenho 18 anos de casada, ela tem 46, então ela tem 28 anos a mais de casada do que eu. Eu tava tentando fazer essa conta aqui, realmente, 28 anos. E se ela tem 28 anos de casada a mais do que eu, ela tem dicas para me dar porque ela passou por muitas situações difíceis. Então aí o quanto você tá aberta para ouvir. Aí quem tá aberto para ouvir, eu pego uma dica dessa e falo assim, é verdade. Porque eu tava contando algo para ela do meu relacionamento. Eu não, assim, eu não abro tudo, né? Porque mãe toma as dores de filho. Mas tem coisas que ela é muito madura e que eu comento. Tô com uma dificuldade, me ajuda, né? Eu também evito de ficar levando problema, mas tem coisas que ela é minha bispa, ela é minha líder, ela é minha mãe. E aí ela foi me dando uma dica e a dica que eu falei, é verdade. A errada sou eu. Só que se eu não me autorresponsabilizo... Não tem essa maturidade, né? Você imagina se a senhora não tivesse essa maturidade. Aí entraria... Acho que as vítimas, crise, elas são muito assim, imaturas, né? Nesse sentido. Aí você não vem... Então assim, você é mandado embora do emprego, é muito ruim, deve ser muito ruim. Eu nunca fui mandada embora de emprego nenhum, graças a Deus. Eu já fui. Eu posso contar. Pois é. Como você se sentiu? E aí, agora você tem duas oportunidades. Ou você fala, eu quero saber tudo, por que eu fui mandada embora? O que foi que eu fiz de errado? Porque não vai acontecer de novo, eu vou ser melhor. Ou você pode sair de lá amargurado, rancorosa, com uma mágoa desse tamanho, culpando o seu chefe, culpando a instituição. Acabou. É terrível, né? Eu vou compartilhar um pouco. O que acontece? Assim, faltando um mês para eu casar, eu fui mandada embora. Lógico, eu tive a minha parcela de culpa, né? Mas foi muito difícil aceitar, justamente porque eu estava passando por um momento que era único na minha vida, né? Eu já tinha adiado o nosso casamento uma vez, né? E aí eu falei, não vou adiar a segunda vez. E o meu chefe sabia, enfim, né? Eu falei assim, nossa, ele me... Né, no pior momento da minha vida, o momento que eu mais estava precisando, né? Porque eu ia entrar num casamento, enfim, todas aquelas coisas. Ele estava ciente de tudo. Mas é interessante porque assim, hoje a gente não tem mais tanto contato porque a gente não se vê mais e tudo. Mas como ele me ajudou, né? Agora, a grande questão foi essa, porque eu lembro que o meu sentimento, quando eu recebi a notícia, foi muito ruim, né? Eu me coloquei como vítima, confesso, gente, eu tinha 20 anos de idade, né? Então, assim, a falta de experiência, né, e de maturidade com algumas coisas não foi bom, até pela minha reação, até por todo o contexto, todo o momento que eu estava vivendo ali. Mas é interessante porque a partir daquela demissão, outras possibilidades se abriram depois, né? Inclusive a partir dele, né? Então, quando a gente aprende a se posicionar e quando a gente aprende a amadurecer, mesmo em meio às notícias ruins, né? Mesmo em meio a essas tragédias que às vezes acontecem, porque eu lembro que eu levei aquilo como uma tragédia. Meu Deus, né? O meu marido tinha sido mandado embora um mês antes, então, assim, antes nós casamos em março. Em janeiro, meu marido, né, perdeu o emprego e em fevereiro fui eu. Né? Então, assim, a gente falou, nós não vamos adiar mais uma vez o nosso casamento, a gente vai pra cima. E assim, lógico, passamos por dificuldades, né? Mas isso hoje faz parte de um testemunho. Agora, quem tá passando por dificuldade tá ali, né, no meio daquela situação e muitas vezes se coloca como vítima. Hoje a gente enxerga de uma forma totalmente diferente. Mas a grande questão, né? Hoje, você está passando por um momento bom ou por um momento ruim. Como é que você decide enxergar isso? Você quer vencer? Porque a gente quis vencer, a gente quis dar certo. Aí começa a cavar um poço aqui, começa a buscar uma possibilidade ali, até que as portas se abram e a gente não comete o mesmo erro. Porque eu sei, eu cometi erros, eu fui responsável em algumas coisas. Eu acho que ninguém é mandado embora à toa, a não ser que a empresa, né, declare falência, nem nada, né? Isso. Então, assim, eu sei, eu vacilei, deixei de cumprir alguns prazos, enfim. Mas eu lembro que eu amadureci muito com isso. E a partir daí a minha vida foi totalmente diferente nas outras portas que se abriram, né? Então, lógico, como você mesmo falou, Pri, porque todos nós cometemos erros, mas como que a gente vê esses erros, né? Como é que a gente reage a esses erros? A gente se ajusta ou eu poderia pegar a próxima oportunidade de cometer os mesmos erros e passar por uma nova demissão de novo? Eu vou falar pra você, é isso que acontece
com 80% das pessoas. E é impressionante. Eu já falei isso no meu testemunho, mesmo vindo de uma família super estruturada, minha família tem problema, minha família não é perfeita, mas meus pais não são separados, eu nasci no lar evangélico. Mas, gente, eu tinha um sentimento, eu era uma justiceira. Sério? Justiceira. Então, se qualquer coisa que acontecia de errado comigo, eu nunca era culpada de nada. E eu não sou assim, o que eu tô falando que hoje eu aceito, eu não era assim. Eu ralei muito para chegar. O Lucas me ajudou muito, porque quando meu pai e minha mãe, eu lembro, meu pai, tanto que meu apelido, contei isso lá no Mulher Antifrágil, no bate-papo, que meu apelido era Galinha de Briga. Por que ela galinha de briga? Porque tudo eu brigava, eu não aceitava, tipo, quem era culpado, nunca eu era culpada. Então, qualquer coisa que falavam comigo, eu reagia. Na minha adolescência, eu dei muito trabalho. Eu falo, meu Deus do céu, assim, ficava de bico. Até pouco tempo, eu tinha muita dificuldade em aceitar. O Lucas falava que eu errei, por exemplo, às vezes eu tô conversando e eu começo a falar alto. Aí ele fala baixo, abaixa o tom. Isso me irrita muito. Mas ele não está fazendo isso para me controlar. É porque ele está me vendo de fora. Por exemplo, às vezes eu vou conversar com um funcionário ou eu vou dar uma chamada no funcionário. Se eu falo com um tom de voz alto, parece que eu estou gritando, brigando. E ele me mostrou isso. Então, hoje eu tenho... Que era uma coisa que não percebia, né? Mas aí, quando Passava você é batido. vítima, qualquer coisa que fala, tá querendo... O que é? Qual é? Se você é o bonzão? Eu fiz muito isso. E hoje não. Porque assim, ou eu acredito que meu marido me ama, é a mesma coisa dos meus pais. E que é o meu bem, né? A minha mãe, quando ela me dá uma dica, ela quer meu bem, ela é minha mãe. Sim. Mas se você não está preparado para receber esse feedback, existe uma pesquisa, Liz, que mostra que as pessoas são mandadas, são demitidas das empresas por causa de comportamentos. Porque não conseguem controlar as suas emoções. Mais do que o currículo dela, né? Perfeito. O currículo dela pode ser muito bom, Perfeito. né? Mas o comportamento dela é o que mais vai definir, né? Se Isso aquela aí. vaga dela Isso vai continuar sendo dela, ou né? não. Que forte isso, né? Isso é muito forte. Então, assim... Nossas emoções são muito poderosas. As emoções, elas dominam completamente. Elas nos dominam. Então, quem não tem controle das emoções vai sofrer muito na vida. Olha só, isso é muito sério. Hoje, ainda mais nesse mundo de telefone, que tudo é WhatsApp. Né? E aí, só que isso é um perigo. Porque o WhatsApp, você não está conversando com a pessoa, você não está vendo a pessoa. Você lê com a sua emoção. Perfeito. E eu lembro de um dia que eu recebi um e-mail, o Zap ainda não era forte, mas eu recebi um e-mail de uma pessoa falando um monte de coisa pra mim. Foi muito difícil, eu fiquei muito nervosa. Aí o Lucas falou, você não vai responder hoje. Você vai esperar 2 dias, vai pensar e depois você responde. Ai, meu Deus, isso é quase uma tortura para uma mulher. Mas você conseguiu? Consegui. Se eu não tivesse feito isso, eu ia ter escrito com muita raiva. Mas você não podia nem ser 24 horas depois, tinha que ser 40 Ele falou, espera 2 dias. E eu fiquei quieta, remoendo, fiquei remoendo aquela situação, que foi bem difícil para mim, né? Não foi fácil. Mas eu falei, não, eu vou vencer isso. E depois, quando eu escrevi o e-mail, 2 dias depois, eu já estava bem mais tranquila. E eu consegui... Então, assim, o WhatsApp, você lê com as emoções. Teve um dia que eu tava lendo uma mensagem, olha aqui, amor, não sei o que, lá, lá, lá. Ele, peraí, amor, deixa eu ler. Ó, ele até me deu essa dica, ele falou assim, vou ler com outra, olha aqui a forma como ela pode estar escrevendo, bem mais suave, com as mesmas palavras, só a entonação. Aí eu, é verdade, né? Como será? Aí eu resolvi ligar. Falei, fulano, tá acontecendo alguma coisa? Não, é porque eu te mandei essa mensagem, tá? Eu falei, não, então tá bom, tá tudo bem, né? E é realmente, é porque eu não tava bem com aquela pessoa. Aí, qualquer palavra que ela falasse, eu já tava achando que ela tava, né, me cutucando. E aí, realmente, quando o meu marido... Gente, os maridos, né, graças a Deus, né, por esses homens de Deus. Quando meu marido me deu essa dica, eu falei, opa, peraí, né? Realmente, a gente lê com as nossas emoções, não tem jeito. Não tem jeito. Então, essa é mais uma dica, né? Cuidado, não deixe suas emoções te dominarem. Eu já falei isso diversas vezes. Amém, amém. Mas quem é dominado pelas emoções não vence. Não vai para um outro nível. Porque você não consegue resolver um conflito
relacionamento, você não consegue resolver um conflito financeiro, você não consegue resolver um conflito com teus filhos, Verdade. você não consegue resolver nenhum tipo de conflito. Nada, nada, nada. Você é refém. Pois é. E olha, gente, a primeira dica foi não seja vítima, seja responsável. Segunda vítima, não deixe suas emoções te dominarem, né? Aliás, segunda dica, não deixe as emoções te dominarem. E eu sei que a gente tem muito conteúdo, mas e aí, o que você acha, Bia? Será que a gente deixa pra próxima ou a gente continua? Eu acho que a gente... Vamos deixar pra próxima? A gente tá falando, né? Esse bate-papo foi tão gostoso. A gente para por aqui e na próxima aula a gente continua. A gente continua então depois. E, gente, a gente vai deixar você super curiosa ou curioso, né? Porque essas dicas não são apenas para mulheres, né? Essas dicas de como vencer é para todo mundo. Então, você que quer vencer, espero que você tenha anotado. Qualquer coisa, assiste 2, 3, 4 vezes, né? Isso é bem importante. Muito importante. Está disponível gratuito no YouTube. Então, se você ainda não não se inscreveu no meu canal, Priscila Rodovalho Cunha, se inscreva. Receba as aulas gratuitamente. Lá tem 2 anos de Mulher Antifrágil. Tem muito conteúdo para você. Muita coisa. Ok? E me siga nas redes sociais também no Insta, tá? Nós temos também conteúdos menores no Insta e aí depois você vai no YouTube e encaminha esse link, essa aula hoje para alguém que precisa ouvir o que nós estamos conversando. Verdade. Tá bom? Então, fica com Deus, gente. Até nosso próximo bate-papo. Beijo, Tchau. Deus abençoe.